Olá pessoal, dando andamento ao tema indicadores de liquidez, o último indicador que a gente comenta é a liquidez geral, mede o total de contas a receber que a empresa tem versus o contas a pagar, considerando aí todos os valores que ela tem a receber tanto de curto quanto longo prazo versus as dívidas que ela tem a pagar tanto no curto quanto no longo prazo. A fórmula é a seguinte: o total do ativo circulante mais o ativo não circulante dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Aqui só um detalhe que não fica muito claro, e aí a gente tenta esclarecer isso. Quando a gente fala de ativo não circulante, a gente não considera o imobilizado, a gente não considera o ativo permanente, a gente só considera as contas que têm um vencimento aí superior a 12 meses no ativo não circulante. Isso vai ficar claro quando a gente for falar da Camil, mas analisando aqui o balanço da Guess, o que a gente vê? A gente tem do lado esquerdo a composição do ativo, circulante e não circulante. Na nossa fórmula não considera o imobilizado, porque a ideia do imobilizado é de um ativo permanente, ou seja, ele não tende a se transformar em dinheiro nem no curto nem no médio prazo, a não ser uma situação onde a empresa tenha que se desfazer dos seus ativos, mas que não é naturalmente o objeto principal da sua operação. Então, a gente compara aqui, a gente vê o balanço da Guess e na apuração da liquidez geral, a gente considera apenas o ativo circulante, porque ela não tem nada de ativo não circulante, mas a gente do lado direito considera todas as dívidas do curto prazo, representadas pelo passivo circulante, e do longo prazo, pelo não circulante. Quando a gente faz essa consideração, o índice fica em 0,91, ou seja, ela não tem condições no longo prazo de quitar todas as suas dívidas aí de curto e longo prazo. Obviamente isso não é o fim do mundo, a empresa está começando agora, e mesmo que ela não tivesse, a ideia é que ao longo do tempo ela consiga gerar resultados que sejam superiores e mudem essa situação. Quando a gente vem para Camil, muito mais completa, muito mais detalhada, e aqui fica muito claro que o total do ativo não circulante contempla esse ativo aqui de longo prazo, mais o ativo permanente representado por essas três linhas. Na nossa fórmula de liquidez geral, o imobilizado não entra, o ativo permanente não entra, da mesma forma que o patrimônio líquido também não. E aí na apuração a gente compara o ativo circulante e não circulante, descontado obviamente o imobilizado e comparado aqui com as dívidas de curto e longo prazo. Quando a gente faz essa consideração, então vocês vejam que o 28 de fevereiro de 14, 1.143 mais 29 dá o 1.172, comparado com 620 mais 1.008, 1.628, ou seja, a liquidez geral também é inferior a 1. Ela, se tivesse que fazer a liquidação de suas dívidas, não teria dinheiro suficiente para pagá-las, teria que recorrer aí ao dinheiro dos sócios, mas de qualquer forma mostra a situação de liquidez de longo prazo da Camil Alimentos, que inclusive teve uma piora comparado 2013 a 2014. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, manda um e-mail pra gente, dúvidas, críticas ou sugestões no contato@didaticativa.com ou dá um pulinho lá no site para conhecer outras informações no www.didaticativa.com. Até a próxima.